Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Quero falar sobre a possível normalização, nas relações internacionais entre Israel e Arábia Saudita. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, que foi primeiro-ministro várias vezes, voltou ao poder recentemente, ele anunciou na ONU, essa notícia não foi muito repercutida na mídia, mas ela é muito relevante. Por quê? Estão pensando em fazer desde a Arábia Saudita um trem de alta velocidade que ligaria a Arábia Saudita, acho que passaria, não sei se é Egito, passaria por vários países árabes até Israel. É uma iniciativa que eu acho que entendo que talvez tenha a ver com a China também. Ligaria talvez até a China, até Israel e depois a Europa, uma coisa bem ambiciosa mesmo. E eu fiquei bem feliz com isso, porque Israel, né, quando foi fundado, né, a reunificação de Israel, os judeus eles foram dispersados pelo mundo, né, por 2000 anos. Quem entende de religião sabe. E aí refundaram Israel em 1948 e vários países árabes atacaram Israel. E agora que a gente está vendo é uma normalização com o Egito, com a Jordânia. O Trump fez os acordos de Abraão, né, com vários países árabes. Os Emirados Árabes Unidos estão restabelecendo o Marrocos. Várias nações árabes estão se restabelecendo a paz com Israel. Eu acho isso muito relevante porque o Oriente Médio ele é muito importante para a paz mundial em geral, né? Quem acompanha as guerras mundiais, tem uma sólida formação em história, sabe que, no fundo, às vezes tem um fundo religioso, né, nas guerras, né? Por exemplo, o 11 de setembro de 2001, né, teve um fundo religioso entre árabes e cristãos. O próprio nazismo foi um pouco, recentemente foi divulgada uma carta que o Papa da época sabia do Holocausto, então o nazismo foi uma espécie de cristianismo radical também, de eliminar os judeus, né? E eu acho assim, os árabes e os judeus estão com um conflito muito grande na atualidade também, e essas normalizações de Israel com os países árabes, eu acho que é muito importante. E a Arábia Saudita, para quem não conhece, ela é muito simbólica porque ela é a sede da onde surgiu o islamismo. A cidade de Meca e Medina, que são os principais santuários islâmicos, né, do Deus de Abraão, árabe. A Arábia Saudita ela é o centro do mundo árabe, por exemplo. Então, eu acho que a Arábia Saudita restabelecendo as relações com Israel, a chance da paz mundial, porque passa por religião e política, né? O Oriente Médio, aquela questão religiosa e política está muito interligado. Então, eu acho que se a Arábia Saudita e Israel fizerem realmente uma reaproximação, um acordo de paz, eu acho que a chance da paz, não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro, apesar de falar em paz, né? Porque eu escrevi meu livro, Nicracia, que está aqui atrás, né? Fala, aborda a questão religiosa das profecias, tudo. E para quem gosta de relações internacionais e também política e relações internacionais, sabe que a Arábia Saudita e Israel restabelecendo relações pode ter um efeito muito significativo na paz mundial. Embora a gente esteja atualmente em plena guerra da Ucrânia, que está desestabilizando o mundo inteiro, uma paz entre os judeus e árabes, né, naquela região, eu acho que tende a normalizar a questão entre os judeus e árabes. Isso é muito bom para a paz mundial. Eu estou torcendo como pessoa, né, como assim, eu estou rezando para que esse acordo aconteça entre a Arábia Saudita e Israel. Fiquei muito feliz que o Netanyahu falou na ONU e não teve muita repercussão na mídia, não sei porquê, mas seria muito bom se isso realmente vier a existir, porque é uma aproximação do mundo da paz, né? Os acordos de Abraão que o Trump fez foi um início. O Emirados Árabes Unidos, que é um país muito importante também, que tem Dubai lá, também fez um acordo de paz com Israel.
Então eu acho assim, isso é muito legal para a humanidade em geral, porque enquanto a gente só fala, só vê guerra na Ucrânia, possibilidade de guerra em Taiwan, a gente vê o Oriente Médio entrando no meio desse turbilhão. Quase ninguém ouviu lá o Netanyahu falando uma coisa que é histórica. A Arábia Saudita estabelecendo relações com Israel vai estabilizar também o conflito entre judeus e árabes, e isso pode ser muito bom para a paz, tanto para os israelenses quanto para os palestinos. Né? Eu acho que o século XXI, porque o século XX foi dominado por guerras, né? Por guerra, várias, foi o século mais mortal da história da humanidade. Teve o Holocausto, teve muitas inimizades, né? E foi um século do extermínio, né? E o século XXI, na minha opinião, tem que ser o século da integração, da coexistência e da união, né? Tem que a humanidade, você eliminar o diferente, não é uma questão de ser politicamente correto. No Brasil, judeus, árabes, cristãos, eles vivem em relativamente paz. Tem um ou outro, né? Uma pessoa perturbada ou outro que causa conflito, mas geralmente o Brasil tem uma paz religiosa muito grande. E dá para judeus, árabes e cristãos viverem plenamente em sociedade, com, respeitando as diferenças que são grandes, mas dá, eu acredito que dá. Essa paz que da Arábia Saudita com Israel será muito importante, eu acho, para a humanidade, muito mesmo. Quase não foi repercutido na mídia, mas eu vejo como um fato altamente estratégico. E para quem segue as profecias do Deus de Abraão também, sabe que né, está quase alcançando uma marca profética do judaico-cristão, que é da paz de Israel com nações árabes. Né? As profecias dizem que isso seria ruim, porque seria o prelúdio de uma possível guerra mundial, quando Israel fizesse acordo de paz com 7 nações árabes. Se eu não me engano, já alcançou esse número. Se é que alguns consideram que alguns países que não são nações árabes, mas se a Arábia Saudita, eu acho que fizer um acordo com Israel, vai dar o número 7 lá das profecias que os protestantes, os católicos, que os cristãos em geral seguem, né, sobre a questão de anticristo, guerra mundial. Mas eu acho que, independente das visões religiosas que a gente pode possuir, eu acho que é possível, sim, uma paz. A humanidade, ela não tem outra alternativa em face das armas atômicas que existem. O poder de destruição o ser humano ele não vai acabar nem não só com a humanidade, mas ele acaba com a vida na Terra inteira. Acho que se tiver uma guerra nuclear, todas as espécies, o país, o mundo vai virar uma bola de areia, igual Marte, né? Vai realmente matar o planeta, a, o conflito. Então a gente nesse século XXI a gente tem que lutar para viver em paz, mesmo que seja difícil, né? Tenha muito ódio, de polarização entre judeus, cristãos e árabes, entre nacionalidades diversas, né? Acho que a gente tem que esquecer o passado. Inclusive amanhã é dia do Yom Kippur, é uma data de 10 dias depois do Ano Novo Judaico, de você pedir perdão pelas pessoas que você ofendeu, né? Pedir perdão, pensar um dia de meditação, jejum. Eu particularmente não faço jejum, questões de saúde, mas é um dia de reflexão, de você ver o que você errou, para tentar não fazer o mesmo erro, né? Inclusive eu peço perdão a quem eu tenha ofendido, seguidores do canal ou pessoas que me seguem de alguma forma. Se eu ofendi intencionalmente ou não, não sei. Às vezes a gente, né, o ser humano ele causa o mal, às vezes até sem perceber, às vezes a gente não percebe. Então, queria, inclusive pelo Yom Kippur, né, pedir perdão a todos os meus. Eu não considero que tenho inimigo nenhum. Quem me considera um inimigo, eu não considero ninguém inimigo. Então, assim, eu os meus adversários, pessoas que se põem contra mim, eu peço perdão de alguma forma, né? O judaísmo prega o perdão e quem é cristão mais ainda, porque quem estuda os cristianismos sabe que, se não me engano, foi Pedro que perguntou, né, para Jesus,
quantas vezes você se deve perdoar, e ele falou, acho que 70 vezes 7, que dá quase 500 vezes. Então, eu acho que assim, a gente tem que seguir, tanto o judaísmo como o cristianismo são religiões próximas, porque para quem não sabe, a Bíblia é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a Bíblia judaica e o Novo Testamento são os ensinamentos de Jesus. Então, o judaísmo e o cristianismo estão altamente interligados. Se você É quase impossível você dividir a... Eu já vi algumas Bíblias que só tem o Novo Testamento e aquilo perde a força. O Antigo Testamento, ele dá força para o Novo Testamento. Então, assim, os judeus e cristãos não têm que ficar brigando por nada, e nem com os árabes, porque, como uma carta que vários rabinos falaram no encontro interreligioso entre judeus, cristãos e árabes, o Deus de Abraão, o cristianismo e o islamismo, para os gentios não judeus, fortaleceu a mensagem da Torá. E a Torá tem uma profecia muito antiga de que o mundo viveria paz um dia. As pessoas, os países não teriam mais a arte da guerra, não aprenderiam a lutar. Os metais de fazer lança, de fazer... Incrível que desde a antiguidade o metal está ligado à guerra, né? As lanças, hoje os navios, os tanques, os blindados, tudo são de metais igual as lanças e os escudos da época antiga. Então, assim, a profecia de Isaías fala que na modernidade, que eu acho, acredito que estamos bem próximo dessa, dessa época, as pessoas, em vez de se criar a profecia de Isaías, eu acredito que vai ser uma realidade. Em vez de se criar tanques de guerra, míssil, os humanos a humanidade vai criar, igual o Lula falou, o presidente Lula vai criar colheitadeiras para matar a fome das pessoas. Em vez de investir trilhões em armas de guerra, vai ser para colher colheitadeiras de metal, que inclusive também são de metais, né? As grandes, inclusive até são caros. Quem é do interior sabe que tem algumas colheitadeiras que chegam a custar mais de 2, 3 milhões de reais, mais do que uma Ferrari praticamente. E, e é isso. Eu espero que a Arábia Saudita e Israel realmente cheguem na paz, que consigam fazer esse projeto de fazer uma ligação entre a China, Oriente Médio e Europa. Isso selaria não só a paz no Oriente Médio, mas entre a própria Europa e a China e o Oriente Médio, tudo ali ficaria ali interligado, porque a política também influencia em religião. Quem gosta de profecias, essa parte mais espiritual, entende que também depende da política humana, acordos, boa vontade, aproximações. E eu acredito que a China está por trás dessa paz de Arábia Saudita com Israel, porque ela também chamou para os BRICS tanto o Irã quanto a Arábia Saudita para fazer parte dos BRICS. E Irã e Arábia Saudita eram rivais no Oriente Médio, eles fizeram um acordo de paz também recentemente por causa da China. Então, eu acredito que a China esteja ajudando a paz mundial aí com essa iniciativa. E tomara que dê certo. Eu estou torcendo. Amanhã, que é domingo, Yom Kippur, eu vou orar o dia inteiro. É um dia de reflexão e de perdão. Peço de novo aos que se consideram meus inimigos. Eu perdoo vocês e peço o perdão de vocês também. E vou tentar ser cada vez melhor. Essa é a minha promessa que eu faço para mim mesmo. E eu acho que o mundo também merece ser cada vez melhor. A gente não tem que ficar achando que a paz mundial é impossível, que os países, só por terem culturas, religiões diferentes, têm que se matar, que a Guerra Santa tem que... Os judeus, cristãos e islâmicos têm que se exterminar uns aos outros. Não acho que o século XXI vai acontecer isso. O ser humano ele já evoluiu bastante, o direito internacional, o direito em forma geral ajudou a evoluir muitas das instituições da humanidade. A gente vive com leis no nosso condomínio, na nossa cidade, no estado, no nosso país. O mundo já, eu acho que já está maduro o suficiente para ter leis internacionais mais firmes, que realmente tragam a paz mundial aí. É isso que eu desejo. Bom Yom Kippur para todos os judeus e aos não-judeus, que a paz mundial realmente seja aí uma meta. E esse acordo entre Israel e Arábia Saudita é histórico. A mídia deu pouca atenção para isso, mas
A Arábia Saudita é o coração do mundo árabe e Israel é o coração do mundo judaico. Então, é o coração dos judeus e dos árabes aí se der certo esse acordo, se unindo. Graças a Deus, isso tomara que aconteça mesmo, e aí a paz mundial vai estar um pouco mais próxima aí da realidade. E é isso, bem-vindo a todos ao canal Chester News. Bom Yom Kippur para todos e perdão aí o que eu cometi de ofensa e tenham uma excelente semana a todos aí.